Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós. Aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. Hoje o Política se discute dá o pontapé inicial em uma série especial para ajudar o eleitor a navegar o cardápio dos cargos eletivos que estarão em disputa no pleito deste ano. A cada episódio vamos destrinchar com clareza o que faz cada cargo, quais são os limites e atribuições, o que é promessa séria ou o que não é e o que pode chegar até ser estelionato eleitoral. Como identificar um candidato preparado? A ideia aqui é simples: empoderar o voto com informação, fugir do eu acho e entregar ao eleitor critérios concretos para tomar decisões em um sistema cada vez mais complexo. E começamos por uma peça central na engrenagem dos estados brasileiros: o deputado estadual, figura responsável por legislar sobre temas que impactam diretamente a vida cotidiana da segurança, da educação, passando pela saúde, pelo transporte, pela fiscalização do executivo de cada estado. E quem vai me ajudar a compreender é o cientista político Gilberto de Palma, ele que também é criador, fundador do Instituto Ágora, que atua em defesa da democracia, em defesa da concentração do voto. Gilberto, é um prazer te receber, obrigado por nos atender. Muito bem, obrigado também, estamos à disposição. Gilberto, para começar aqui o nosso papo, eu queria saber de você, brevemente, se para você política se discute. Sim, afirmativamente. Aliás, é quase um pleonasmo, porque a palavra política já significa pertencimento a uma polis, pertencimento a um meio social no qual a discussão, não apenas na ágora, ou seja, os espaços específicos, né, tradicionais, mas em qualquer lugar, na rua, no botequim, nas famílias, nas escolas. Isto é verdadeiramente o direito à cidade, o direito à polis e o exercício da política. Portanto, se discute e cada vez mais. Eu gostei muito da sua introdução quando eu disse que não é uma questão de achar, é uma questão de sentir e trocar o que sente, as impressões com os nossos pares. Não existem inimigos na política. Existem os pares, e são esses pares que nos constituem, são eles que nos permitem aprimorar um sentimento e ver se ele faz sentido para mais do que somente para o indivíduo, e num sentido social, como é que isso pode se transformar em propostas e sugestões para influenciar políticas públicas. Antes da gente entrar no assunto de forma mais aprofundada, eu queria que você falasse rapidamente para o nosso ouvinte do que se trata o Instituto Ágora, como que é a atuação? O Instituto Ágora foi uma instituição nascida em São Paulo a partir de estudantes de direito, notadamente, e profissionais liberais, que num certo momento da nossa trajetória política sentiram que a política se descolava da nossa realidade do dia a dia. Então, nós fundamos um instituto que tinha essa finalidade, não seja numa esfera educativa, numa esfera pedagógica, tentar levar as pessoas, notadamente as pessoas que têm muito pouco tempo para despender da política, ou que entendem a política, ou entendiam a política como uma área específica própria aos engravatados, aos operadores da política, profissionais, quando a nossa linha de discussão, de proposta para ser avaliada era justamente a de trazer a política para a vida, né?
E nasceu assim, atuou durante muitos anos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e o Instituto Ágora hoje se encontra num recesso organizativo, mas a ideia continua vigente, né, em pauta, especialmente nesses últimos anos, especialmente agora, presentemente. A sensação que tenho é que o Instituto Ágora, na sua intenção, pelo menos, é cada vez mais necessário. E a gente considera importante fazer com que o ouvinte compreenda a política de uma forma bem clara, saber que não é bicho de sete cabeças, não é um tema que deve se evitar falar por questões mais. E eu sei que o senhor está lançando um livro, e me permita abrir com esse assunto, trazendo um pouquinho sobre essa questão da conscientização do voto, né, para o eleitor, certo? Exatamente. O livro chama-se Voto Responsável. O voto responsável, diferentemente de todos os outros, é aquele basicamente em que o eleitor e a eleitora votam, uma vez que, pelo menos no Brasil, é obrigatório o voto, não é? Mas não apenas de maneira mecânica para cumprir uma missão burocrática, mas há todo um critério, uma sugestão de critérios para a escolha, e depois o principal, o que o faz diferente de todas as outras maneiras de votar, que é o acompanhamento do que o seu representante está efetivamente fazendo em seu nome. Então, o voto é uma espécie de contrato, né? Essa é a ideia básica, Norberto. A capa do livro traz no V de voto aquela figura que é um bumerangue, né? O bumerangue é aquele instrumento em que você lança e ele dá uma volta de 360 graus e volta à sua mão. É exatamente essa a ideia. O voto descomprometido ou irresponsável é aquele que aperta o botão e vai embora, ou Mas como tudo volta, você acompanha. E o retorno do voto para o eleitor e a eleitora, ele pode vir na forma de um bom uso dos impostos, uma boa atuação parlamentar, um bom trabalho junto aos outros poderes, como o executivo principalmente, ou seja, volta em forma de escolas, estradas e de postos de saúde, leitos de hospital, investimento em ciência, educação, saúde. Ou ele também pode voltar na forma de desconversa, retórica, corrupção, etc. O voto responsável que está sendo proposto neste livro que estou lançando é isso, quer dizer, quais são as vantagens de ser um voto responsável ou um voto distraído, incauto, por assim dizer. Bom, Gilberto de Palma, para começar aqui do zero em relação ao tema que a gente se propõe a falar nesses próximos programas, qual é exatamente o papel constitucional de um deputado estadual? E quais áreas do cotidiano ele influencia de forma direta na vida das pessoas? Vamos lá, são muitos. Daí apurar os critérios na escolha do nosso representante nas Assembleias Legislativas Estaduais. Bem como nos outros espaços também, né? As pesquisas que temos feito no Instituto Ágora dão conta de que boa parte da nossa população não sabe diferenciar tecnicamente a diferença entre um deputado estadual, um senador da República ou um deputado federal. Então, parabenizo de novo a iniciativa do programa Política se Discute, porque é a partir daí que a gente pode tentar de alguma maneira colaborar para distinguir essas funções importantes e vamos lá, aqui vem um deputado estadual. Ele cumpre uma premissa constitucional. A nossa arquitetura política diz que os deputados, como representantes de um dos três poderes, notadamente o poder legislativo, ele tem por função fiscalizar, mais do que fazer leis, fiscalizar o poder executivo, né? Ele tem como tarefa ainda consolidar marcos regulatórios. O que significa? Significa que muitas das leis, elas
já não correspondem mais aos anseios do eleitorado e das populações nos estados. Então é preciso consolidar essas leis. De tempos em tempos é preciso, até porque essas leis ficam caducas, e como elas vão ficando caducas com o tempo e ao mesmo tempo vão se produzindo novas leis nos mesmos temas, elas ficam contraditórias, ou seja, cada marco regulatório, seja na área da educação, da saúde, transporte e habitação, vão ficando muito contraditórios. Então, é preciso fazer isso. Então vamos lá. Fiscalizar é muito importante. Fazer as leis, o que já está no próprio nome, legislar, fazer leis. Consolidar as leis que já estão feitas e consagradas. Uma função importantíssima é a aprovação dos orçamentos. Os orçamentos que o governador vai executar, né? É feito na Assembleia Legislativa. E eles devem também investigar e denunciar eventuais irregularidades. Essa, basicamente, de maneira muito esquemática, é a função de um deputado estadual, o mesmo no plano federal, e nos planos municipais, os nossos vereadores. Mas a escolha destes se dá em anos subsequentes, né? Quer dizer, no Brasil nós temos leis, nós temos votação de 2 em 2 anos, sendo um ano este que acabamos de entrar, né, 2026, para deputados estaduais, senadores, deputados federais e executivos estaduais e federal. E daqui a 2 anos vamos escolher os nossos representantes nas cidades, nos 5.600 municípios do país. Certo. E me diz uma coisa, a gente às vezes vê naquelas propagandas políticas, o candidato, né, no caso, né, prometendo mundos e fundos, né, vou trazer a paz, pela paz nas escolas, pela paz nas ruas do estado, vou combater a fome, vou combater a violência e muitos outros temas, né? Qual a abordagem que ele realmente pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na segurança pública, por exemplo, do Estado. O Estado a segurança pública é um tema importante para um Estado, porque é o Estado que gere a segurança, né? Então, o que realmente o deputado pode fazer, pode propor? Então, você tem razão. Na hora dos momentos eleitorais, os candidatos, eles prometem coisas que estão fora do arco de obrigações que ele tem que ter enquanto representante, se eleito. Isso se deve a 2 fatores. Um deles, um despreparo generalizado por parte dos candidatos, que, conscientemente ou não, fazem propostas fora do que é a sua função caso seja eleito. Conscientemente fazem porque acreditam que essa forma simplificada de se comunicar, ela se assenta sobre a presunção de que nós, eleitores, também somos simples no pior sentido do termo, ou seja, nós não somos exigentes, somos incautos e ingênuos e podemos acreditar em qualquer proposta. Então, as razões disso são um desconhecimento generalizado, né? Tanto da parte dos candidatos quanto dos eleitores. O exemplo que você citou é um ótimo exemplo, o da segurança. A questão da segurança vai ser um tema central este ano, entre outras políticas públicas, né? Por conta do estado gravíssimo que estamos vivendo de insegurança, por conta de alguns eventos que ocorreram no país envolvendo violência extrema, a invocação de temas como direitos humanos, se os impostos são suficientes, se é responsabilidade do executivo e, por sua vez, os legisladores são os fiscalizadores disso, e o orçamento para cada área de política pública, notadamente esta da segurança, tem que ser discutido, aí tem que ser ela tem que ser processada e aprovada. Então, é lógico que os candidatos devem se ater a isso. Aliás, eles devem se ater a programas, não só os programas partidários, né, devem ser mais claros e menos genéricos, mas o próprio candidato ou candidata devem ter suas propostas de maneira
simples, fáceis de serem entendidas, mas factíveis, ou seja, com base na realidade. É a partir disso que ele vai conseguir, o que deveria conseguir, cativar eleitores, cativar pessoas com as quais ele vai se comprometer a realizar aquilo que promete, muito mais do que esses publicitários, jingles, palavras de ordem, em geral, raivosas, contra. Você note, Norberto, que nos últimos tempos, os candidatas, eles não estão propondo sua candidatura a favor de algo, eles estão propondo contra. Então tem sempre um inimigo que foi fabricado, tem sempre um adversário, um fantasmagórico, e aí uma lista de adjetivos. Então quando a política ela é elevada a este tom da emoção, do medo, né? Por exemplo, a questão da segurança, ela é objeto de verdadeiras chantagens emocionais por parte dos candidatos, porque mexe com os nossos medos, com as nossas inseguranças psicológica e real também, claro. Então, a função dos candidatos em geral, é objetivar, lapidar na melhor forma, de maneira comunicativa, qual é a sua proposta específica, objetiva para a segurança, para a saúde, para a educação, dentro do que é a Assembleia Legislativa, ou o poder legislativo, não é? Então, se ele tem que ser fiscalizador, consolidar marcos regulatórios, aprovar orçamento, investigar e denunciar eventuais irregularidades, que o faça dentro de uma certa proposta que, teoricamente, ele teria que ter para a educação, para a saúde, para o transporte, para a habitação e para a segurança. Se você me disser que é muita coisa e que isso exige um grau de conhecimento técnico muito grande, eu vou concordar com você. Agora, é perfeitamente factível que um candidato escolha 2 ou 3 temas no máximo e sobre eles possa fazer uma campanha não predatória, uma campanha tranquila de conversação com os segmentos que ele acredita ser a possibilidade de representar. Uma outra coisa é a questão dos conflitos com o federal, né? Então, por exemplo, a gente viu agora que Santa Catarina, o governador sancionou uma lei aprovada pelos deputados estaduais de acabar com as cotas raciais nas universidades do estado, que é uma lei federal, né? Como que existe essa independência dos estados? Isso é para alguns assuntos? A lei, ela isso está explícito na lei federal? Ó, isso vale para o país inteiro, os estados têm autonomia, como é que funciona isso? Então, os estados têm uma relativa autonomia, mas é muito claro que há uma hierarquia dos diplomas legais. O primeiro deles é a Constituição Federal. Todas as outras constituições estaduais e todas as outras leis orgânicas dos municípios, elas não podem entrar em choque com essa lei maior. É o mesmo que dizer que eu não posso desobedecer, eu não vou desobedecer à Suprema Corte. Por quê? Porque ela é a Suprema Corte, é a última palavra em autoridade para garantir a lei, o pacto civilizatório num país, numa nação. Então, esse caso que você lembrou é um bom caso, mas seguramente essa atitude disfuncional do governador de Santa Catarina e do grupo político que governa o estado de Santa Catarina, a cidade de Florianópolis, ela tem uma função muito mais de jogar lenha na fogueira desse fenômeno da polarização que existe no Brasil e no mundo também, para criar debates calorosos, especialmente neste ano de eleição. É claro que existem recursos que as respectivas oposições aqui desse estado vão pôr em marcha para que haja uma obediência à hierarquia legal, não é? Mas isso demora um tempo, quer dizer, isso é burocrático. Durante esse percurso de ajuste, não é? O governador já causou aquilo que ele queria, que era calor, alta temperatura nos temas de
comportamentais, nos temas que são próprios aí ao grupo político dele, que corresponde a uma desses polos redutores da política nacional. Mas respondendo objetivamente é o seguinte, não pode, simplesmente não pode uma lei estadual contradizer uma lei federal, assim como não é possível leis municipais contradizerem as leis estaduais. Há uma hierarquia, há uma lógica por trás disso, há o espírito da lei e todo calor desnecessário a isso tem uma função política imediata de mexer com emoções para obter vantagens. E uma lei estadual, ela pode ser enviada pelos deputados, como também pelo governador, né? Sim, aí tem todo um rito de aprovação, pode, eventualmente, o executivo vetar e depois volta para a seara legislativa para derrubar o veto ou não, respeitá-lo. Aí nós seguimos toda a arquitetura legal no país, ela tem modelos consagrados no mundo, né? Então, mas o importante é que todos esses encaminhamentos, eles estão pensados e consagrados, né? Quer dizer, a Constituição é a lei máxima e ali determina como deve ser feito. É possível fazer mudanças à Constituição? Sim, é possível fazer. Tem todo um rito a ser observado para que depois se possa fazer ajustes, mesmo na lei máxima. Então, não se trata de um gesso permanente, eterno, né? Até porque a velha pergunta que já foi feita por Machado de Assis, o nosso grande escritor, né, era assim, o que mudamos primeiro, as leis ou os costumes? E a resposta é, os dois. À medida em que os costumes mudam, as leis se adequam a eles. E quem é que manda nos costumes? Não é a lei apenas garante. Quem manda nos costumes é a população, a sociedade civil. A sociedade civil é criativa para fazer aquela velha dicotomia, qual seja, os políticos fazem tudo que a lei manda, e nós, sociedade civil, fazemos tudo que a lei não proíbe, ou seja, a criatividade está conosco. Vale dar aqui um exemplo de uma medida importante que surgiu em um estado e que se tornou tendência em todo o país. E eu vou citar aqui, e eu quero que depois o senhor confirme se eu não estou falando nada errado. Em 2009, a lei estadual em São Paulo, número 13.541, conhecida como Lei Antifumo, proibiu os cigarros, os charutos, os cachimbos em ambientes fechados de uso coletivo, públicos ou privados. Foi uma lei pioneira no país. E hoje, obviamente, é impensável você entrar num restaurante e ver alguém fumando, né? Isso é uma coisa que a gente não vê mais, né? A gente viu isso. Na época gerou bastante polêmica, mas é uma lei que, vamos usar aqui o termo popular, pegou, uma lei que pegou. É isso mesmo, né? Uma lei estadual pode ditar os outros estados, né, professor Gilberto? Sim, pode e deve. Toda a contribuição de aperfeiçoamento da qualidade de relações humanas, pensando na saúde, pensando na criatividade, pode, evidentemente. O que ela não pode é contrariar frontalmente algo que está estabelecido. Agora, nem tudo está estabelecido. O mundo vai mudando, a fila anda. Então, nós vamos sugerindo e inspirando os nossos representantes políticos a proporem regulações, né? Quer dizer, formatos regulatórios para que uma coisa aconteça outra. O mundo vem mudando com muita rapidez, né? Vocês, como rádio web, uma comunidade jornalística, acompanham a aceleração das coisas. Pois bem, as leis têm que estar junto com isso. Os nossos representantes têm que ser bons o suficientes para estar acompanhando isso e propondo, sugerindo, né, o debate nas assembleias, que na verdade, teoricamente, é um debate público. Quer dizer, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, conhecidos como a Casa do Povo, é para que haja o debate público. Então, é muito possível acontecer isso que você citou com a lei antifumo, e isso pode acontecer em todas as áreas. Professor Gilberto de Palma, qual é a dica que o senhor dá
como critérios objetivos para um leitor escolher o seu candidato? Bom, a lista seria bem grande, mas eu preciso resumir aqui. Diante dos últimos acontecimentos no Brasil e no mundo também, o perfil dos candidatos deve ser pensado primeiro em dois grandes grupos. Quais aqueles que estão dentro do campo democrático e quais aqueles que estão fora ou que eventualmente não fazem questão, acham que os fins justificam e que... Então, antes de escolher um partido político ou que normalmente nós chamamos de ideologia, identidade ideológica deste ou daquele candidato, a primeira pergunta que eu faria, que é divisora, assim, quais são os candidatos que, embora sejam simpáticos, sorridentes, alguns mais chamativos, eu quero saber o seguinte: o histórico dele autoriza esse cara a ser meu representante dentro do jogo democrático, ou seja, respeita as normas, respeita a regra do jogo. Não faz sentido para o voto responsável, por exemplo, você votar em alguém que em determinadas circunstâncias ele acha que não tem problema dar uma roubadinha, tá? Sair fora da Constituição, das leis, dos costumes. Então, eu não estou aqui para criticar ninguém pessoalmente, mas para dizer que nos últimos tempos em São Paulo houve situações, limites, nas quais até agora, e inclusive nossos legisladores no Congresso Nacional, estes que vão vir nos pedir votos, não fazem, saíram às ruas ou apoiaram aqueles que queriam dizer que ditadura não faz questão se é democracia ou se é ditadura. Contraditoriamente, saíram às ruas, supostamente, saíram às ruas para contrariar a democracia em nome da democracia. Ou seja, em nome de uma suposta liberdade, em nome de valores que são consagrados. Ou seja, há uma confusão muito grande em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu faria, se eu puder, não digo aconselhar, mas sugerir, qualquer que seja a linha política, qualquer que seja o partido, qual é o histórico disso? Esse candidato, que num primeiro momento me identifico com ele é respeitador das regras. Não posso mudar as regras de um jogo no meio do jogo. Então, o primeiro corte que eu faria é esse. Há outros cortes muito importantes, não é? E daí nós temos que admitir alguns termos básicos, né? O que é, e de maneira respeitosa, né? Conservadores, progressistas. Esses temas, esses adjetivos que já bastante desgastados e que vão perdendo até a sua eficácia na comunicação, eles precisam ser restaurados. Então nós, jornalistas e pensadores a respeito da política, nós precisamos renomear a gramática política, porque ela está viciada, né? Hoje você falar que um sujeito é conservador é como xingá-lo. Chamar um outro de progressista é também um xingamento. Então nós temos que retomar tudo isso. A sua pergunta parece simples, mas é uma pergunta que atualmente está em crise. Não é que ela seja difícil porque ela tem um fundamento divino, não, é que nós estamos numa transição muito grande, inclusive com muitos riscos. Quer dizer, o maior risco dessa transição de paradigma que estamos vivendo na política hoje é o risco de negligenciar as regras do jogo, né? Então, para simplificar, Norberto, eu diria que não vamos mudar as regras do jogo enquanto o jogo está correndo. Agora, quando é que se mudam regras do jogo? Muda-se nas eleições através de propostas muito claras. Se a população aderir, então significa que ela tem legitimidade. Se ela tem legitimidade, podemos fazer adendos e modificações à nossa lei máxima, que é a Carta Constitucional. Tá certo. Professor Gilberto de Palma, eu queria que o senhor trouxesse para nós aqui, porque o senhor já falou aquilo que o senhor está escrevendo e vai lançar o livro. Agora eu quero saber o que o senhor lê. O que o senhor indicaria para o nosso ouvinte hoje se eu pedisse para o senhor uma dica de leitura? Pois não, a lista seria muito grande e eu tenho muito prazer em falar sobre isso, porque são leituras importantes. Você está me perguntando, então é uma resposta muito pessoal. Na minha área de estudo, na minha área de trabalho, eu citaria 2 livros, muito brevemente. Mas fora dela também tem pelo menos um outro.
Na minha área de trabalho, que tem a ver com política se discute, há um livro chamado Como as Democracias Nascem. Veja que esse título é interessante porque nos últimos anos fez muito sucesso alguns livros que dizem assim, como as democracias morrem e como a democracia deixa de existir. Foram pelo menos 2 grandes clássicos de leitura obrigatória para os cientistas sociais, cientistas políticos. Mas eu tenho aqui em mãos Como as Democracias Nascem, do Augusto de Franco, que é um autor brasileiro dedicado a esse tema. O subtítulo da obra é Redescobrindo o papel inovador da democracia como regime político e como modo de vida. Num resumo muito rápido, o que quer dizer esse autor é que democracia não é uma forma de governo. Democracia é uma forma de estar no mundo. Não é de forma apenas o governante e as regras do jogo. É também a maneira como nos tratamos na escola, na família, no trabalho, no namoro, no erotismo, em todas as dimensões da vida. Democracia é algo muito mais importante do que forma de governo. Foi editado pela Casas da Democracia, já faz uns 2 ou 3 anos, eu acredito. Não, 2 anos pelo menos. Como as Democracias Nascem, do Augusto de Franco. E recentemente saiu um livro também chamado Brasil no Espelho, um guia para entender o Brasil e os brasileiros, editora Globo. Felipe Nunes, que dirige dirige um órgão de pesquisa. Nesse Brasil no Espelho, na última parte dele, há algo mais ou menos inovador em termos de perfil dos eleitores. Para os pesquisadores, como eu, é quase que uma leitura obrigatória, até para que a gente possa discordar dela num ou outro ponto. E como um livro fora desse tema, espero não estar fora, mas isso também se discute, eu vou para um tema muito mais, se não ameno, mais importante. O amor. Eu li recentemente, já pela 2ª vez, um livro do Otávio Paz, ganhador do Prêmio Nobel, chamado A Dupla Chama, O Amor e o Erotismo. É um belo livro e eu recomendo. Acho muito legal. Tá certo. Olha, eu queria deixar aqui para o nosso ouvinte uma dica do 7º livro, dentro do livro A Política, de Aristóteles, fala muito sobre a organização do poder na democracia e na oligarquia. Então, é importante que você... É um livro histórico, antiguíssimo, e já fala sobre a questão das liberdades e da importância delas. Professor Gilberto de Palma, ele que é cientista político, lidera o Instituto Ágora, inclusive é o criador, o fundador do Instituto, está lançando um novo livro, é escritor, então, portanto, um defensor da democracia, do voto consciente. Quero te agradecer as explicações, a conversa aqui com a gente. Muitíssimo obrigado, não há o que agradecer, estou à disposição e um abraço aos seus ouvintes. Muito obrigado. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.